Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Não sei se já foi colocado ali. Zacarias 14. Deus abençoe o irmão que cantou aqui, né, irmão? Tiago. Deus abençoe. Tem o dom, né? Dado por Deus. E Deus está nos abençoando. Zacarias 14, irmãos, vamos ler do 6, começar no 6, verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Até aqui. Deus abençoe sua palavra. Sentai-vos. Não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. É um dia nublado. É o que estamos vivendo hoje. Dias nublado. Você tem vontade de ver o sol, né? Nos dias nublados, de frio, e às vezes não vê. Mas está claro. Mas não dá para ver o sol. E não é nem noite. Mas haverá luz no entardecer. E a luz é essa mensagem. Todos nós sabemos. Se olhar aquele pontinho lá, né, só aquele pontinho de luz nessa era ali. Ó. Esse desenho nós sabemos que o anjo fez ele na parede. Além do irmão Brana fazer lá ensinando, ele veio e fez do lado da parede o desenho. E gente desmaiava, outros falavam em língua, outros corriam, mas muitos viram mesmo o desenho ser feito do jeito que ele estava ensinando, aquele desenho ali. Então é sobrenatural. Não foi uma ideia humana que fez aquilo ali, foi inspiração de Deus. Você vê só o tamanho de luz que tem? O globo todinho, aquele lá é o globo, todinho escuro. Tem uma pequena luz ali. Mas nós sabemos que a lua, parece aquela listinha, ela não dá muito clarão, né? Aquela listinha de lua nova, assim. Mas por que ela não dá? Porque o sol está bem perto dela. Vocês notaram? Que quando o sol, ela está perto do sol, então ela tem uma listinha, e ela desaparece quando chega perto dele. Ela só é cheia quando estiver bem longe dele. Agora ela está naquela lua ali, ó, irmão. Mas está pertinho do sol. Logo vai ser só a luz do sol. Desaparece a dela e vem a dele. Está vendo, irmão? O que está vindo para nós? Então a lua daquela listinha não clareia muita coisa não. Mas você vê ela. Então esse é o dia que nós estamos vivendo. Ah, mas eu vou cantar o hino aqui. Que eu já cantei aqui. Levantai vossos olhos para cima. Peguei de surpresa, irmão. Mas vocês sabem, né? Eu começo, vocês acompanham. Se o senhor não conhece, levantai os vossos olhos, o título aqui. Não tem no nosso cenário. Para essa ocasião aqui, dessa mensagem, esse hino cabe. Quem souber pode ajudar. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando. Levantai, levantai
vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai, vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai, vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Levantai, todos os olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia! Eu não sou cantor, mas eu canto com a voz que Deus me deu. Os passarinhos cantam com a voz que Deus deu para ele. Se é um bem-te-vi, se é um beija-flor. E nós cantamos com a voz que Deus nos dá. Certo? Porque Deus deu uma voz para nós para quê? Para falar coisas boas. Para cantar hinos. Não importa que a sua voz seja fanha, o que for. Se você louvar a Deus, Deus se agrada, de coração. Está vendo? Não precisa ter talentos. Se fosse assim, Deus ia falar, só os talentosos. Não. Deus te deu uma voz, cante, não só aqui, cante lá na rua, lá em casa, onde for. Deus é adorado. Graças a Deus. Vamos aqui. Mensageiro do entardecer. O mensageiro do entardecer. Nós vamos usar duas mensagens aqui. O brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Primeiro, o mensageiro do entardecer. Aqui, começando aqui no 131, o irmão Brano usou essa escritura que nós lemos. Depois ele usou Joel. Joel profetizou isso. O que o pulgão deixou, a oruga comeu. E até chegar ao final. Você vê que ali esses insetos, eram 4, né? Ele leu 2 aqui. Esses insetos comeram tudo que tinha na árvore. Folha, galho, caule. Chegou até no tronco. E essa árvore aqui, o irmão Brando disse que é a igreja. Ele foi comendo tudo. Chamado denominação. Mas acontece que, como haveria luz no entardecer, ele disse aqui, porém Deus prometeu, eu restaurarei, diz o Senhor, aquele tronco, daquele tronco, Deus fez brotar. Restaurar aquela árvore de novo, árvore noiva. E ele o fará, porém antes que ele possa restaurar, isso a seu estado espiritual. A igreja gentia tem que ser tirada. Ele não terá 2 delas ao mesmo tempo. Agora você não pode fazer com que as escrituras torçam a si mesmas dessa maneira. Vê? Ele nunca tem tido 2 testemunhas ao mesmo tempo. Testemunhas maiores.
Está falando de testemunhas maiores. Não das menores que somos nós, né? São milhares. Mas testemunhas maiores. E ele não tem duas igrejas ao mesmo tempo. Ele não tem duas igrejas e esse mundo de igreja. Mas quem diz é o profeta. Deus não tem duas igrejas. É uma só. Está vendo? E essa uma é que ele vai restaurar. Que ele está restaurando. Essa uma. Porque é a vida dele que está nesse tronco. E ela não vai produzir outra coisa, não, denominação, ela não vai. Porque se a vida é de Deus, tem que produzir o quê? Árvore de Deus. Que dê fruto dele. Está vendo, irmãos? Não tem nada a ver com nós, com projetos humanos, não tem nada a ver com seu jejum mais que o outro, ou no jejum, não tem nada a ver. É Deus que faz a obra. É Deus que escolheu você, é Deus que te levará, Deus te lapidará, Deus te moldará da maneira dele, do jeito dele. Não é nós que consertamos uns aos outros. A palavra vem e Deus entra em ação. Está vendo? Observe-se, 132. Observe se a igreja gentia tem que ser arrebatada primeiro para que os judeus... Então, no final das 70 semanas de Daniel, sucede. Por 3 anos e meio, o Messias profetizou. E então ele foi cortado, o príncipe, na metade da 70ª semana. E então restam 3 anos e meio ainda. Jesus profetizou 3 anos e meio, né? Restam 3 anos e meio. E encontramos que há 2 profetas... Ele nunca muda sua casaca outra vez. Apocalipse 11. Desce e profetiza aos judeus. Agora a igreja será tirada nesse tempo. Então haverá 2 testemunhas no final. Nunca houve 2 testemunhas maiores, mas no final haverá. Para os judeus. Moisés e Elias. Mas nas outras eras nunca houve, só um. Só um. Mas para eles haverá 2, está vendo? No final. E vemos a Israel a primeira vez em centenas de anos, quase 2000 anos. Tem vindo a ser uma nação, seu próprio exército, sua própria moeda. Israel está em sua terra, sua própria nação, própria bandeira, pertencendo às Nações Unidas. E ela é uma nação, é um dos maiores sinais que podemos pensar. Você quer sinal? Eis aí um grande sinal. Desde 1948. Irmãos, é um dos maiores sinais, ele está falando aqui. Ó. É um dos maiores sinais de Israel lá na terra deles. E tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo, na própria igreja, é igual o hino falou, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Sabendo disso, como diz São Pedro, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade, aguardando aquele dia. Vê? Vigiando. Ela é uma nação, é um dos maiores sinais que podemos pensar agora mesmo. Israel em sua terra. E Jesus disse, esta geração que vir a Israel regressar sua terra, não passará até que tudo seja cumprido. Veja, ele falou desse dia. A geração que visse Israel brotar. Figueira. Nós já falamos um dia aqui. Gente, pessoas que nasceram em 48, já pensou? Tem alguns vivos ainda. Ele disse, não passará essa geração sem que tudo seja cumprido. Foi Jesus que falou. Está sendo confirmado pelo irmão Branham. Não sabemos se pode ser amanhã. Rumores de guerra. Você vê lá esse homem lá da Rússia, está desafiando todo mundo. Porque ele confia no seu poder. Que ele tem, das bombas. Está desafiando todo mundo. E o irmão Branham que vem de lá essa coisa. Irmãos, o que nós vamos
O que nós estamos pensando? Nós estamos acostumados demais. É verdade. Não vamos acostumar com essa mensagem. Ela é Deus. Ela é Deus para nós. Seja quem for que esteja pregando aqui, irmão, presta atenção. O que está acontecendo, Deus não fala para as paredes. Deus fala aos nossos corações. Despertai, levantai vossos olhos para cima. Remidos do Senhor Jesus. Remidos do Senhor Jesus. Deixe-me dar-lhe mais outro. 2 Timóteo, ele falou da igreja do tempo final, agora é da igreja. Eles serão impetuosos, enfatuados, amantes de deleites mais do que de Deus. Gosta muito de festa, deleites. Os prazeres que encaixa com a vida deles, nas igrejas, então ali está cheio. Se pode a igreja submeter aos desejos dele, então ali estão, apoiando aquilo ali. Mas Deus nos deu discernimento para não apoiar a coisa errada. Pela graça de Deus, não somos melhor que eles não. Para não apoiar o que é errado. Vê? Tome a igreja mundana, acabada, amantes de deleite mais do que de Deus. Ficam em casa vendo programa de televisão, em vez de assistir a uma reunião de oração às quartas à noite. O que nós fazemos às quartas à noite aqui? Oração. Graças a Deus nós estamos enquadrando isso aqui, ó, irmão. Oração nas quarta-feiras. Alguém fala, você é muito religioso. Não importa. Não importa. Já pensou deixar de vir num culto para ver outra coisa? Fala, não, mas eu estou vendo pela internet. Tudo bem, né? Vê? Programa de televisão, em vez de assistir a uma reunião de oração às quartas à noite, você diz, esses são batistas. Esses são os pentecostais. Seguro? Sim, senhor. Ó, impetuosos, enfatuados, amantes de deleite. Põe a palavra debaixo de seus narizes. Eles não olharão a ela. Ó, amantes de prazeres, mais do que de Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vê só, amantes de prazeres. Mulheres, diga para as mulheres não cortar seus cabelos, e de todos os modos elas cortarão. Ó, amantes de deleite mais do que de Deus, rompendo pactos, votos de matrimônios, né? O pacto, faz pacto com a pessoa e rompe. Eu não te deixo, como é que fala assim? Eu ouvi alguém falar, né? Eu vou com o senhor até a morte. Aí rompe o pacto. Não, tá vendo? Humanamente você não pode falar assim, né? Eu vou com o senhor até a morte, porque o homem falha, e daí? Falsos acusadores, incontinentes, desprezando aqueles que estão corretos. Despreza os que estão corretos. Você fala, aí disseram, é os batistas, é os presbiterianos, os pentecostais, na época do irmão Bruno, né? Vocês dirão, esses são os ateus, tendo forma de piedade, negando o poder dela. O poder que pode te libertar dessa toca do presente sistema mundial. Poder disso, dos tais apartai-vos. Não importa o que o resto das pessoas digam isto. É você como indivíduo ante Deus. Está vendo? Não importa o que as pessoas digam, é você como indivíduo diante de Deus. Está vendo? Indivíduo. Você tem que responder. Não importa o que esta mulher faz ou o que aquela mulher faça. Este homem faz ou aquele homem faz. Ou esse pregador diga, ou aquele pregador diga. Isto é você e Deus. Nós conhecemos a mensagem, a palavra, irmão. Ninguém nos engana. Se você foi revelado por Deus, ninguém te engana. Tendo forma
vai após tradição, mas negando o poder dela, dos tais afastai. O poder da palavra, muito pensa assim que é só orar e Deus responder a oração. O poder da palavra, ela vence o pecado. Não é só enfermidade não, milagre. Poder, que ele fala assim, negando o poder da palavra. Quando a pessoa nega que Deus pode libertar daquele vício, daquele desejo errado, daquele hábito errado, o poder de Deus, ele vai em todas as situações nossas, né? Nossos sentidos humanos, do espírito, tudo. O poder dele vai ali. Está vendo? Olhe outra vez a última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar destas coisas. Capítulo 3, falando desta era da igreja. Jesus dá testemunho que acontecerá nos últimos dias. Ele diz, a igreja se tornará rica, Laodiceia morna. Pode se levantar enquanto a música está soando e começar a gritar. Está vendo? É só música. Aí grita, emociona, o poder de Deus caiu. Vê? Mas para um testemunho de uma vida limpa, está muito longe disso. Está vendo, irmão? Nós não baseamos nada disso aí de se alegrar nos cânticos e tudo, nada disso nós se baseia, que é bom, né? Mas aqui está o que ele fala. Um testemunho de uma vida limpa diante de Deus. Fala mais alto que todas as emoções que possam ter. Vamos aqui na frente mais um pouquinho. Jezabel nunca admitiu que Elias era seu pastor. Porém, ele seguramente o era. E sabemos que Jezabel representa a igreja de hoje, né? A igreja mundana. Elias é seu pastor. E quem é Elias? Mas não recebe como pastor. Então, quem não recebe como pastor vai ser guiado por quem? Por alguém que vai guiar no caminho errado. Porque Deus enviou. Como Elias foi enviado para aquele mundo, naquele tempo, lembra, para Israel, hoje esse Elias é enviado para o mundo todo. Aquele tempo era para Israel, hoje é para o mundo todo. Vê? Ele foi enviado, um exemplo, um mensageiro à nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro à igreja, para endireitá-los e retornar à palavra. Nós temos falado disso, porém, você não vê ninguém mover-se. Tá vendo? Ninguém, claro, no geral, né? Veja, temos essas coisas tão enredadas. Ouvi alguém como que em um testemunho dizendo, exalte-o. Como você o exalta? E todos esses pequenos ismos. Alguém disse, vigiai e orai, que significa manter um olho aberto enquanto ora e olhando com o outro. Vigiar e orar desse jeito, né? Vigiar e orar. Ora, vigiar significa velar pela vinda do Senhor. Vigiar. Quem está vigiando pela vinda do Senhor? É uma pergunta para nós, né? Quem está vigiando pela vinda do Senhor? Não é com o olho fechado e outro aberto, orando com um olho, vigiando com o outro. Não. Significa velar pela vinda do Senhor. Está simplesmente mudando ao redor. Vamos aqui para o 185. A mensagem toda é uma grande bênção. A gente pega alguns destaques, né, porque não há tempo para isso, né? Para ler tudo, né? 185. Eu disse, agora antes de começarmos, ele estava lá armaram uma armadilha para eles, vocês sabem da história, né? E então eles queriam pegar o irmão Branham em alguma palavra. E ele disse, eu disse, antes de começarmos, eu desejo um homem sobre alguma coisa que eu tenha dito
tome esta Bíblia e põe-se aqui ao meu lado. Ele desafiou aquele pessoal que estava desafiando ele primeiro, né? Então alguém aí que sabe aonde eu errei, tome sua Bíblia e fica ao meu lado aqui. Você vai dizer aonde que eu errei. E eram muitos ministros. Aquele foi o grupo mais silencioso que eu já ouvi. Eu disse, então vocês não podem defender a isto? Então saia de trás das minhas costas. Sim, meus irmãos, eu estou aqui para pôr meus ombros junto com os seus. Porém, temos que regressar aos dados bíblicos. Está vendo? Eles estavam bronqueando com o irmão Brana porque ele falava contra a mulher cortar cabelo e pintura e tal. E eles diziam que ele não podia fazer aquilo. Ó, dizem, por quê? Aí eles falando, dizem, por que você não deixa de molestar as mulheres? Ó, sim, as pessoas creem que você é um vidente de Deus. Ele disse, eu nunca tenho dito isto. Ele disse, porém as pessoas creem nisso. Por que não deixa você de molestar essas mulheres? Por que não deixa de dizer-lhes sobre a maneira que deve vestir e sobre cortar cabelo e as coisas que deve usar? Por que não deixa tranquilas? Olha a ideia dos teólogos, né? Você deve ensinar-lhe como receber os dons para fazer algo para a glória de Deus. Olha a diferença, hein? Ensinar teus dons é o que estão ensinando aí fora, né? Pregadoras é o que tem mais aí nesse mundão aí. E estão se destacando ainda. Mas para a glória de quem é isso? Para a glória de quem isso tudo aí? De vez em quando acontece uma tragédia. Tá. Porque Deus não apoia essas coisas. De vez em quando você estoura alguma coisa aí. Não precisa nem falar que vocês sabem, né? Eu lhe disse, como posso lhe ensinar álgebra quando elas nem sequer aprendem o ABC? Isso é correto. Está vendo? Nós sabemos que primeiro é ABC, né? Saber como se vestir e tudo é um ABC. Por que não cortar o cabelo? É um ABC. Por que vir na igreja? É um ABC ainda. Porque a álgebra aqui já é superior, né? É o Espírito Santo vindo. Está vendo? Para formar aquela pessoa. Então as pessoas não se rendem a Deus nessa parte e quer subir lá no alto logo. É a mesma coisa da criança falando, eu quero já na faculdade. Está vendo? Não dá certo. Não vai dar certo. Mas querem ir, vai, aí faz da sua própria maneira. E Deus não proíbe. É uma permissiva, né? Vê? Ao fundamento. Não, você tem que regressar ao princípio, ao fundamento, que Deus tenha misericórdia sobre todos nós. Sim, Senhor. E aqui então o tempo do fim. O brilho da luz vermelha da vinda do Senhor está à mão. Sim, Senhor. Escutem. A mensagem do fim encontra as contradições do tempo do fim. Onde eles têm caído, ali é onde a mensagem tem que restaurar. Sempre. A mensagem do tempo do fim encontra condições do tempo do fim. Vê? A mensagem do tempo do fim encontra as condições de incredulidade, de todo tipo de coisa, de mundanismo. E Deus envia a mensagem, que é uma contradição, né? Jesus veio numa época que foi uma contradição. João Batista, todos os profetas vieram numa época que o mundanismo tinha tomado conta. Jezabel tinha tomado conta. Deus enviou Elias. Deus só manda um mensageiro dele quando o mundo está nessa situação. Noé. Vê? E esse é o último, irmão. Vamos dizer que nós estávamos no tempo de Noé agora. Noé é o último. Ninguém sabia que Noé era o último, mas nós sabíamos. Nós sabemos. Noé é o último. Quem não entrar na arca aí, ó, vai todos morrer afogados. É o último.
Talvez Noé dissesse, eu sou o último, gente. Porque Enoque já foi transladado, eu estou aqui, eu sou o último. É a última oportunidade para vocês, gente. Não queremos. E tem uma mensagem que o meu irmão fala, talvez eles fizeram alguns barcos lá, falou, vai que esse homem está certo. Vamos fazer uns barcos aí. Mas nenhum barco flutuou igual a arca, porque ela foi feita por Deus. Todos afundaram, se fizeram, afundaram. Porque era para morrer todos. Irmãos, se esse profeta é útil, essa mensagem, como nós ouvimos, a mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. O mensageiro foi recolhido, ele cumpriu o propósito dele, mas a mensagem continua. Alcançar o último eleito. Aonde está esse último eleito? Só Deus sabe. E nós somos as testemunhas de Deus. Vai que está em Campo Grande algum eleito ainda. Você testemunha lá. Você. Somos testemunha. Se houver algum eleito por aí, nós somos as testemunhas que vão alcançar eles. Mas você fala, ó, gente, Deus prometeu um profeta na Bíblia e ele é o último. É a última oportunidade, gente. Está aí na internet os pastores falando, dia e noite. Pastores pregando por todo lado, em todo mundo. É o último mensageiro, então virá o juízo, gente. Mas a contradição está, muitas igrejas faz o gosto das pessoas. Ah, eu vou lá, Deus está lá também. Ah, Deus está... Não, Deus não está em todo lugar. Deus está onde sua palavra é revelada, onde ele revela a sua palavra. Deus cumpre o projeto dele, ele não cumpre o projeto de homem. Deus cumpre o seu projeto. E nós temos que se adequar ao projeto de Deus. Está vendo? Através das Escrituras. Ele terá que fazê-lo essa vez também. Uma chamada para regressar à palavra original. Ó Senhor, como outros mensageiros fizeram em seus dias, esta mensagem terá que ser a mesma coisa. Temos prometido aquilo. Deus o prometeu em sua palavra, Malaquias 4. Ele disse que passaria isso, restauraria a fé dos filhos aos pais. Porque dos pais aos filhos, João Batista cumpriu. Agora é dos filhos aos pais. Muitas pessoas não entendem que está junto os dois versículos, né? E ele converterá a fé dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Mas como que pode ser uma coisa dessa? É que uma para um tempo, a outra é para o outro tempo. Lá dos filhos aos pais, ou dos pais aos filhos, né? Porque os pais judeus, aqueles lá eram os filhos de Deus que estavam começando ali. Os pais tinham que aceitar a fé dos filhos que aceitaram Jesus Cristo. Se converter à fé dos filhos. Mas para nós não. Nós somos filhos, voltar à fé dos pais apostólicos. Porque já foram, então são nossos pais. Está se cumprindo agora, né? Restaurará a fé dos filhos aos pais, agora. Pais apostólicos. Nada a ver com pai terreno, né? Pai na fé. Ele prometeu e estamos vivendo nesse dia. Sempre tem sido cada vez um grupo de líderes que tem confundido as pessoas. Quem confunde as pessoas? Líderes. Porque às vezes um coitado igual a nós não confunde ninguém. Falei, esse aí, coitado. Mas um líder que tem um dom e que é destacado, ele faz uma confusão tremenda. É ou não é? O meu irmão está falando aqui. Quem confundiu no tempo de Jesus? Os grandes líderes da época. Porque Deus trabalha na simplicidade e os outros trabalham no destaque da religião. Confunde as pessoas. Não são as pessoas, são os líderes que confundem. Amém? É verdade. São os líderes que confundem as pessoas, irmãos. Por isso que nós lemos aquela mensagem de discernimento do Espírito. O irmão Branco fala, discirna o Espírito do homem. Não discirna pelo dom do homem. O dom é dado sem arrependimento. Deus cumpre porque o dom é dele.
Discirna o espírito dele. Qual que é o objetivo daquele homem, meu Deus? É se destacar, é ter um nome, é ter uma igreja, é ter um reino, ter dinheiro. Nós não vamos apoiar isso. Discernir o espírito do homem. Por que nós temos todo esse ensinamento, não tem como errar, meu Deus? Eu falo assim, se eu pego um projeto de uma construção lá, se eu sei ler aquilo, eu não vou errar as medidas. Eu não vou errar onde é a porta, não vou errar onde é a janela, que telha que vai usar, está tudo ali. Mas se eu vou usar a minha ideia, eu tenho uma ideia melhor sobre isso. Eu vou mudar essa janela de lugar, vou mudar essa porta. Eu tenho poder para fazer isso. Para mudar, o material está tudo ali, as pessoas estão tudo ali submissas a isso. Mas e depois, quando o patrão chegar e olhar a construção saiu. Mas estou vendo ali uma porta que parece que não está no projeto daquele jeito, não. O que ele vai fazer? Traz o projeto aqui. Eu rasguei, aquele estava muito velho, rasguei. Tá. Liga lá para o escritório, fala, traz aí o original aqui. Traz aqui, não tem escapatória não. Quando chegar, fala, olha aí, o que você fez aí? Você mudou a porta, mudou a janela, eu achei melhor, eu acho que a sua ideia estava muito esquisita. Eu mudei, reprovado, vai pagar tudo. Quebra tudo isso aí. Não tem condição. Irmãos, olha, veja o que Deus está fazendo. Ele está dando oportunidade para construir no projeto dele. Mas as pessoas temem que é fazer da maneira dele. Não, eu faço da minha maneira porque eu sei melhor. Claro que Deus não vai proibir, mas vai gastar o material de Deus errado. Cura divina, errado. Está certa a cura divina, o material é de Deus. É ou não é? As pessoas estão trabalhando para Deus, às vezes estão fazendo uma obra errada. Pensa bem, se vocês conhecerem o projeto, vai construir esse prédio. E eu estou com o projeto, se cada um está com o projeto na mão. Falo assim, vamos fazer assim. Ô irmão, peraí. Essa janela não é aí não, rapaz. Olha aqui, ó. Olha direito. Não, eu sou o líder aqui. Então não vou apoiar não você, porque se a construção vai estar errada, eu não vou apoiar isso aí não. No natural eu estou falando. Você não quer apoiar uma coisa natural errada. É ou não é? E nós não queremos apoiar coisa errada no espiritual, porque isso é vida. Vida eterna ou perdição eterna. Você vê assim, a maneira simples de falar, para entender, todos entender. O que é construir com um projeto e o que é fora de projeto. Fica bonita a obra, porém, não é aprovada. Porque foi aprovada por vários órgãos, lá, prefeitura e ECRE. Foi aprovada e não pode mudar nada. Senão eles não pagam. Quer dizer, não aprova, o comprador não pode comprar. E aí? Irmão, nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Esse projeto aqui, homem não pode mudar. Que Deus tira homem, mas não muda o projeto. Porque o Espírito Santo é o mestre dessa obra. Não é homem? Claro que Deus vai usar homens, pastores, evangelistas mesmo, nós não somos ignorantes. Mas ele tem o dom, o ofício de Deus para te levar a construir certinho. Quer dizer, eles que colocam as coisas no lugar. Eles seriam os construtores dessa obra. Mas por Deus ele vai colocando tudo no lugar. Por Deus, se ele é um homem de Deus, que tem o ofício de Deus, original de Deus, e o Espírito Santo é o mestre dele, o que ele vai fazer? Executar o projeto. Está vendo? E ele vai ter a recompensa de Deus. É tão simples, porém muito sério. Então, eu vejo a construção é uma grande lição, é a Bíblia. A natureza é uma Bíblia. Tudo está falando. O ateu lá fala assim, não creio em nada disso. A natureza pregou para ele. Os animais pregaram para ele. Aí ele vai chegar lá, eu nunca quis parar para ver. Deus vai falar, olha, a natureza testificou. Para você não aceitou. As pessoas falam, mas eu vivo bem como ateu. Claro, Deus deixa. Deus deixa. Fica à vontade aí, fica à vontade. Como aquele ateu lá que era destacado no mundo, né?
Aí ele falou, Deus não existe, gente. É bobeira. Aí eu faço o que eu quiser e vive bem, você vê, eu sou destacado entre os homens. Aí ele conseguiu discípulos para apoiar ele, é verdade. Deus não existe mesmo, um homem desse aí destacado aí, ó, apoiaram ele. E ele foi longe, desafiando Deus, até que ele ficou doente. Aí quando ele ficou já grave para a morte, os discípulos tudo em volta dele. Aí Deus deu uma visão lá para ele no finalzinho lá, e ele viu que tinha Deus. Ele existe, gente. Ele existe, eu estou vendo agora, eu estou na última hora. E quem ia acreditar nele agora? Quem que ia acreditar nele agora? Não, ele está delirando. Coitado, ele está delirando, não sabe o que está falando agora. E agora, quem vai acreditar em você? Ele falou assim, vocês são culpados, gente. Por quê? Vocês me apoiaram. Se vocês não me apoiassem, talvez eu trocava de ideia antes de chegar nessa situação. Vocês, ele falando, estão delirando o homem. Você vê, gente, como é que é a coisa? Para uns Deus dá o testemunho. Aí os cabeça dura, mesmo assim, segue-se. Vive bem, tá bom, vive bem. Né? Despreza a palavra de Deus. Despreza o Espírito Santo de Deus. Despreza os que vivem correto, como diz aqui, ó. Desprezam. Isso aí tanto faz. Vocês vivem pior que eu tenho emprego bom, eu tenho um bom salário, você ganha pouco demais. Aí fala assim, não preciso disso aí não. Deus deixa ir naquela loucura deles, eles vão na loucura deles. E alguns Deus identifica no final e outros não, deixa lá para o juízo final lá. Vamos um pouquinho aqui na brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Agora tem outro sinal aqui muito grande aqui que o irmão Brana fala. Israel é um grande sinal. As mulheres do jeito que estão aí é um grande sinal. Agora ele diz aqui, ó, no 57. Quando o povo começou a se multiplicar sobre a terra, e as mulheres ficaram bonitas, era a hora. Foi naquela hora que o Senhor disse, não contenderá sempre o meu espírito com o homem. Vê você? Vê você o arrebatamento? Nós ouvimos uma estatística aí que esse ano vai chegar em 8 bilhões de pessoas. Era 7 até pouco tempo. Há um ano atrás. Agora 8 bilhões de pessoas nessa terra. Já pensou? E a multiplicação? Eu lembro que há 30 anos atrás falava em 3 bilhões. Agora é 7, 8. Está multiplicando muito rápido. E é o que ele está falando aqui, irmãos. É um grande sinal isso. É um grande sinal. A Índia vai passar da China, diz que. Ela é a segunda. A China é a primeira, a Índia é a segunda em população. E ela vai passar a China, diz que. Estados Unidos é terceiro. Vê? E aí vai indo. Aí ele diz, não contenderá meu espírito com o homem. Vê você a mão de Deus? As filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas. Os filhos, né, de Deus tomaram para si esposas. Então não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu contarei os seus dias. Você observou que não diz nada ali sobre casamento? Observe. Os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Nada sobre casamento. E se você tomar o grego original, o significado da palavra diz, eu tenho isso anotado aqui em algum lugar. Esposa, no versículo 3. Tomaram para si esposas, as tomaram. No grego eu olhei, isso nesta tarde, isso não diz tomaram para si esposas. Ali diz que tomaram para si mulheres, não esposas. Está vendo como o irmão Brana, Deus deu essa graça para ele? Ele ia no grego original.
Porque às vezes a Bíblia fala esposa. Não, não é esposa. Esposa é a que você casa. As mulheres, outras, além da esposa, outras. Os filhos de Deus, que era filho de Sete. Filhos de Caim, não, é filho de Deus. Filho dos homens. Vê? Os próprios filhos de Deus, que era filho de Sete, foram para aquele lado lá. Tomaram esposas do mundo lá. Ali diz que tomaram para si mulheres, não esposas. Agora você examine isto com enfático diaglote, deve ser algum dicionário, né? E veja se isso não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles a tomaram exatamente como elas eram, amantes livres. É o que mais tem no mundo hoje. Como temos hoje, em outras palavras, eles eram amantes daqueles dias, exatamente como eles são agora. Eles iam para qualquer lado que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. Irmãos, é um grande sinal isso aí. E quando os filhos de Deus, agora muitos deles dizem que aqueles eram anjos que caíram, assim por diante. E aqueles homens e mulheres, mas para mostrar que isso é errado, isso é absolutamente errado. A Bíblia não diz em nenhum lugar a respeito dos anjos, serem homens ou mulheres. Além disso, nunca uma mulher foi mencionada sendo um anjo na Bíblia. Nunca. Agora, se você quer escritura para isso, Mateus 22, 20. E assim por diante. Você vê só como que anjo pode ter um desejo humano. Não cabe nas escrituras. Anjos caídos. Tem uma religião que prega que anjos do céu olharam as mulheres e desejaram e foram lá e se fizeram homem e casaram. Não tem condição. Então eles seriam criadores. Só Deus é criador. Caído ainda cria corpo? Não teria. Eles tinham que virar homem. É que as pessoas não conhecem as escrituras, né? Filhos de Caim, que é o filho dos homens, filho de Caim. Filhas dos homens. Filhos de Deus, filho de Sete, porque Sete veio de Adão e Adão veio de Deus. A genealogia fala. Por isso nós temos um profeta, irmão, graças a Deus, que revela tudo que está, o segredo que está na Bíblia foi revelado para nós. Semente de Caim. Vê? E agora nós temos que pedir muito a Deus, para as esposas, orar pelos seus esposos. Deus, não permita meu esposo cair em tentação, porque está tudo aí, e nós não somos melhores que eles lá não. Não vem falar não, nós não somos melhores que aqueles filhos de Sete não. Não somos. Nós temos a mesma condição que eles, e eles se perderam muito deles, porque quem entrou na arca? Filhos de Sete, todos entraram na arca? Não. E a Bíblia fala, quem foi? 8 pessoas. Por quê? Entraram as filhas dos homens, porque eram formosas e belas, porque se mostram, parece que é bonita porque se mostram, e as irmãs crentes não se mostram, porque andam com decência, vai mostrar a beleza natural, mas eles mostram além daquilo, e atrai. Isso é sério, irmão, é um grande sinal de Deus, também é um grande sinal. Por que a oração de Jesus fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal? É o mal da era, é o mal da era. Tomar para si mulheres além das esposas. Vê? Na Bíblia não fala de uma mulher anjo. Esta é a razão que uma mulher pregadora, anjo é um mensageiro. Um anjo é um mensageiro, e não há tal coisa, mas o dia tem sido mudado, mudaram o projeto, tá vendo? Mudaram o projeto. Por mulher pregadora, o homem mudou o projeto de Deus. Na verdade, ele não mudou o projeto de Deus, ele só executou errado. Ninguém muda o projeto. É errado falar mudou, né? Eles mudou a construção dele. Mas o projeto ninguém muda. Ninguém pode mudar, não.
Vê? Mas você vê, o dia tem sido mudado hoje, como foi então. Agora eu tenho alguns pontos históricos anotados aqui, gostaria de entrar neles um poucos minutos. Observe as mulheres daquele dia. Nos dias de Noé, deve ter sido o assunto do dia. Veio os filhos de Deus. 7. Os filhos de Sete viram que as filhas de Caim eram bonitas, por quê? Elas eram ímpias e eram filhas de Caim. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e se tornaram perseguidores de mulheres. E se esse não é o quadro de hoje, eu não sei o que é. Isso é verdade. Perseguidores de mulher que vai atrás de mulher, né? Não é que persegue as mulheres. Persegue atrás, né? Homem, olha até mesmo as nossas igrejas hoje, veja todas as coisas que você deseja, observe isto, em todas as partes. Isso parece que com aquele dia devia haver mulheres bonitas, diz a história, que os homens se tornaram escravos delas, que os homens se tornaram realmente escravos das mulheres, porque elas eram bonitas, eles se tornaram escravos, eles fizeram literalmente santuários e adoravam, chegaram a adorar já. E pensem somente, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história. Compare aquilo com hoje. É a mesma coisa, meu irmão. Os homens realmente adoram as mulheres. Ora, no nosso próprio país, a senhora Kennedy é 2 vezes mais projetada do que o presidente. O homem ganhou as eleições por causa da mulher, senhora Kennedy, que era muito bonita. Olha para onde que olha as coisas, meu Deus. Isto é certo. Se você sempre falar a respeito de um homem, é porque ele tem uma esposa atraente. Meu Deus. Aí no mundo você vê assim, o camarada tem muitos amigos, dá uma olhada se a esposa dele é bonita. Muitos amigos que vai visitar, eu sei de cada história. Cada história não, cada coisa é real. E entre companheiros, você fala assim, meu Deus, rapaz, para a mão com esse amigo, homem, deixa de chamar esse amigo aí, ó. Esse não é seu amigo, não. Porque eu escutava as conversas deles depois. Depois que ia na casa do colega, do amigo, aí falava coisas, e eu ficava pensando, meu Deus, que amigo é esse, hein? O coitado pensa que tem um amigo, ele tem um camarada que está... É verdade, irmão, é verdade isso. Tem uma mulher bonita e tem muito amigo. Desconfia desse amigo. É verdade, desconfia desse amigo. Por que se está tão amigo meu, hein? Por que está tão amigo meu? Não, tem que discernir, né? Tem que discernir, é verdade. É o que o mamãe está falando aqui, ó. A pessoa, o presidente lá ganhou a eleição. Opa, o homem é nada, é a mulher dele. Isso é certo. Você sempre falar a respeito de um homem, é porque ele tem uma esposa atraente, é isto. Está vendo? Oh Deus, como que Deus fala todas as coisas, né? Não deixa ninguém sem resposta. Deus fala tudo. Agora o que nós temos que fazer? Realmente, se há um tempo que nós temos que orar uns pelos outros, irmão, é agora. As tentações estão tanto para o homem como para a mulher. E não precisa nem falar, que todo mundo sabe o que está acontecendo, e Deus está por dentro de tudo isso. Que Deus nos ajude, irmão, cada dia, se Deus nos ajudou até hoje, o amanhã pertence a Ele. Senhor, nos ajude no amanhã. Eu creio que se o esposo vai trabalhar, a irmã não vai ficar em casa, ore por ele. Senhor, guarde ele de todo esse mal que tem por aí, porque nós somos fracos, todos somos fracos. Como diz Jesus, a carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E Deus tem que nos proteger mesmo, lembrar da palavra do ensinamento. Quando vem a tentação? Quando vem a tentação? Jesus, me guarda. Desvia meu pensamento disso, Senhor. A tentação aí dos dias de Noé está aí.
E aquele que não é tentado de um jeito, tentado de dinheiro, tentado de fama, tentado no trabalho, tentado... É tentação para todo lado. Só Deus para nos ajudar, gente. Tanto irmã como irmão, como moça, como jovem, com tudo. Só Deus. E Ele quer nos ajudar. Mas uma coisa, eu estava falando para o irmão Tiago, nós não temos muita amizade um com o outro, não, mas sentimento cristão, esse nós temos que ter. Você não vai na minha casa, não vou na sua muito. Mas sentimento cristão nós temos que ter um pelo outro, gente. Ou nós somos irmãos só na igreja. Nós somos irmãos aonde quer que nós estejamos. Vocês estão batalhando nos seus trabalhos lá, eu estou no meu. Nós vamos orar um pelo outro. As irmãs ficarem em casa, outras trabalham, tem que trabalhar. Tem que orar uns pelos outros, gente. Com sinceridade, sentimento cristão mesmo. Não é porque tem amizade, não. É além das amizades. Nós vamos orar na eternidade todos juntos. E começa bem aqui. Não vai começar lá. Lá eu vou morar com você lá, do outro lado. Não. Começa bem aqui. O sentimento cristão começa aqui. O amor fraternal começa aqui. Está vendo? Não vai começar lá, não. Se ele não começa aqui, então não tem. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Mas é isso que Deus tem para nós nessa noite, irmão. É a palavra de Deus. Vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, não as igrejas, a igreja dessa era. A noiva dessa era. Essa é a mensagem do irmão Brano. E Deus me dá graça de falar alguma coisa do meu fraco entendimento. Baseando em obra e tudo. Mas tenha paciência comigo. Deus pode levantar alguém bem acima de mim e para a glória dele. Porque eu não estou aqui, falei para o irmão Tiago, eu não estou aqui porque assim, sou digno, não sou digno. Deus sabe, é verdade. Mas Deus cuida da sua obra, se Ele quer alguém melhor, Ele põe. Ninguém vai impedir. Está vendo? Alguém melhor, que tem o dom melhor, que pode segurar os irmãos. Bendito Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe nossos irmãos. Abençoe essa palavra no coração das irmãs, dos irmãos, dos jovens, das moças, das crianças, dos anciãos. Pai, nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos ganhando tempo. Ouvindo a Tua palavra, Senhor. A palavra do Teu profeta, esse sinal. O brilho da luz vermelha de sua vinda. Senhor Jesus. Nos dê graça para orar uns pelos outros, Senhor. Ter sentimentos cristãos, independente se é meu amigo ou não. Deus, dê sentimento para nós, cristãos verdadeiros, não por interesse. Meu Deus, o que é do meu irmão é do meu irmão, o que é meu é meu. Não deixa ninguém desejar o que é do outro, Pai. Tira o desejo errado se houver, Pai. Em qualquer lugar, Pai. Que o sangue de Jesus Cristo nos limpe e purifica de todo o pecado. Se houver alguém enfermo, Pai, que saia curado, para a honra e glória do Teu nome. Se alguém desanimado, que saia animado a prosseguir, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê uma semana abençoada para os meus irmãos. Livra da tentação, livra das imprudências no trânsito, do ladrão, da violência. Livra, guarda as casas dos meus irmãos, o trabalho dos meus irmãos, abençoa seus salários. O nosso pastor, abençoa ele onde estiver, agora com a igreja ali, todo o teu povo ao redor da terra, tuas ovelhas. Nos dê uma noite abençoada, um regresso abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus os abençoe, meus irmãos.